9h12. A gente volta agora com o TV Mar News e a gente já volta, fazendo um alerta para os eleitores aqui do nosso estado. É que os eleitores têm até o dia 4 para regularizar o título e exercer, então, a sua cidadania em novembro. Vamos conferir, então, a matéria de Fernando Palmeira. O eleitorado alagoano e em todo o Brasil já se movimenta para acompanhar o dinamismo da justiça eleitoral, também aqui nas Alagoas e particularmente em Maceió. É um calendário específico que tem até o dia 4 de maio para a regularização de você, eleitor, de você, eleitora. Nós estamos aqui no Fórum Moura Castro, que fica no Farol, na Fernandes Lima, ao lado da Equatorial, para acompanhar aqui com Flávia Gomes de Barros, diretora de comunicação da presidência do Tribunal Eleitoral de Alagoas, e ela nos fala sobre essa movimentação, que promete muito até o dia 4, e o calendário para que o eleitor fique bem inteirado, informado desses prazos aí. O TRE de Alagoas já estava programado para esse aumento no fluxo de eleitores aqui no Fórum Eleitoral do Maceió e nos demais cartórios do interior. E aí a gente preparou uma força-tarefa de servidores da secretaria do órgão que vão ficar especificamente até o dia 4 de maio atuando aí nesse auxílio aos atendimentos, que podem ser o alistamento eleitoral, a transferência de domicílio, a revisão do domicílio também, e aqueles 34 mil alagoanos que ainda estão com o título cancelado, que precisam regularizar para poder ficar apto para votar no dia 2 de outubro. Esses 34.774 eleitores são dados oficiais do próprio TRE de Alagoas, e esse calendário não fica muito curto para tanta gente, não, Clara? Infelizmente, a gente sabe que o brasileiro, o alagoano, deixa tudo para a última hora, mas a nossa campanha de divulgação do final do prazo começou em outubro do ano passado e a gente foi tanto para as redes sociais, para a televisão, para o rádio. A gente está com nota oficial todo dia, desde janeiro, nas televisões, mas infelizmente é um comportamento social já dos brasileiros. O que a gente puder fazer para dar o conforto para o atendimento e dar mais celeridade para que os eleitores cheguem e saiam com maior tranquilidade, a gente vai fazer para poder atender todo mundo. Para ter uma consulta mais precisa da situação eleitoral e para a regularização, quais os canais, o que a gente poderia orientar também o eleitorado aí? Todas as consultas e todos os serviços da Justiça Eleitoral estão disponíveis no site www.tre-ol.jus.br. Você não precisa vir ao cartório eleitoral para resolver nada. Da sua própria residência, com seu celular ou no computador, você pode ter acesso a todos os serviços. É só ir lá no link Eleitor Eleições, autoatendimento ao eleitor, e aí você vai escolher, inclusive pode imprimir o título de eleitor depois que você fizer a sua regularização ou alistamento. Lembrando só que a coleta da biometria está suspensa, a gente esse ano novamente vai voltar com o documento oficial com foto, então ninguém precisa procurar o cartório para fazer biometria e nem para imprimir o título, porque pode ser impresso de casa. Agora, com relação aos documentos em si, para que o eleitor fique inteirado, a eleitora também, quais são os documentos necessários basicamente? Olha, para o alistamento eleitoral precisa apresentar um documento oficial com foto, comprovando de residência, e os eleitores que são homens acima de 18 anos precisam apresentar o certificado de quitação militar, que é a carteira de reservista. Para a transferência tem que ser um documento que comprove a residência dos últimos 3 meses, então precisa ser de janeiro ou fevereiro desse ano para poder efetivar a transferência. E no mais, é documento oficial com foto comprovando de residência. Então, em nome do TRE, em nome de todos que estão aqui trabalhando, atendendo em loco, presencialmente, esses leitores e eleitoras que aqui estão, fique à vontade para convocar aqueles que ainda não se regularizaram. A Justiça Eleitoral reforça que é muito importante que todos os alagoanos estejam quites com a Justiça Eleitoral. A gente ainda tem 35 mil eleitores com o título cancelado, então é importante que essa regularização seja feita até o dia 4 de maio, para que todo mundo possa votar, para que ninguém tenha o título cancelado. Então, para ficar, por exemplo, você pode ter o seu CPF suspenso por conta de um título cancelado, você não faz matrícula na faculdade porque está com o título cancelado, você não contrai empréstimo bancário, às vezes as empresas exigem o documento de quitação eleitoral para contratar novos empregados. Então, é muito importante estar sempre em dia com a Justiça Eleitoral e também para participar da Festa da Democracia esse ano, em outubro, quando nós vamos eleger aí
presidentes, deputados e senadores. Olha, a democracia é isso, e o voto é a força da cidadania para você colocar no poder o seu representante, no poder legislativo, no poder executivo, e você tem esse ano de suma importância. Portanto, não fique aí desligado desse calendário do Tribunal Regional Eleitoral e venha até, ou diante dessas informações e orientações da Flávia Gomes de Barros, fique atento para você mesmo no conforto da sua casa ou de uma lan house resolver todas as pendências junto à Justiça Eleitoral. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mara da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro, 20 anos em defesa da cidadania. Pois é, né, gente? Fica atenta, ainda tem até o dia 4 de maio. Corre que ainda dá tempo. Se deixou para a última hora, mas ainda vai dar tempo, tá bom? Olha só, a gente agora vai para o nosso quadro Momento Seguro, dessa vez para a gente falar sobre o que vem por aí nos planos de saúde. Já aqui recebendo no nosso estúdio Jaildo Almeida, seja bem-vindo, Jaildo, mas conta pra gente então o que de fato vem por aí, além de reajuste, né, que a gente já está careca de saber que vem todo ano. Oi, bom dia, Porlane, bom dia a todos, bom dia quem nos acompanha pelo Instagram. Bom, primeiramente a notícia boa. Notícia boa é que... traz logo a boa. Começa pela boa, né? Vamos sim. A ANS divulgou agora em fevereiro que houve um aumento no número de beneficiários, chegando a 49 milhões de pessoas que têm algum tipo de plano de saúde ou seguro-saúde. Né? Só para o telespectador entender, a gente... Já ia te perguntar, qual a diferença entre seguro-saúde e plano de saúde? Pois é, as operadoras de saúde são empresas que funcionam no mercado, prestando serviço, né? Mas não são seguradoras. Então, a gente pode citar exemplos, a Unimed, a Apivida, a Smile, e as seguradoras, que são o seguro-saúde, que operam com o seguro-saúde, que são, um exemplo, Bradesco, Sul América. Então, a diferença básica é que na operadora de saúde, o órgão que regulamenta é a ANS. Tá? No seguro-saúde, ela tem dois órgãos que regulamentam, a ANS e a SUSEP. Tá? Então, essa situação depende muito, que às vezes o usuário fica perguntando qual plano que escolher. Isso depende muito, cada caso é um caso, cada perfil que vai poder identificar isso aí. Né? Vamos dizer assim, o bom que eu falei foi a questão do aumento dos beneficiários, né? E o ruim, né, é que vem um reajuste por aí. Pois né? Então, a notícia boa é que a gente teve esse aumento, de acordo com a ANS, e a notícia ruim é que vem um reajuste, que era normal vir esse reajuste, afinal, a gente veio de uma pandemia sem reajuste, e a gente viu, e vocês acompanharam em nosso quadro, que tanto os seguros-saúde como os planos de saúde e seguros de vida foram que aguentaram a pancada. Né? O seguro-saúde pagou 6 bilhões de reais à sociedade e os planos e seguro-saúde nem tem esse valor ainda, porque ainda a gente continua nessa pandemia e realmente aguentar essa pancada. Mas a gente já vem sentindo reajuste de plano de saúde assim, já a partir do ano passado. Porque na realidade o ano passado que foi liberado, né, Porlane? Mas esse ano você vai ter, a expectativa é que chegue até 15% para plano individual e 20% para plano empresarial. É realmente de se engasgar, né, Porlane? Segura, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, toca o barco. Olha, o que as operadoras estão fazendo no sentido de gerir seus custos, os novos modelos de comercialização, atendimento e do acesso mais inteligente aos serviços? Pois é, uma das situações que as operadoras e seguradoras fizeram foi o telemedicina, o teleconsulta. Isso ajudou bastante, porque na realidade o que acontece? Você consegue ter um atendimento médico com um médico, com um profissional médico do outro lado, e ele passa a receita, faz todo o procedimento, inclusive a situação de exames, e é um dos benefícios que veio com a pandemia. Tá? Esse é um dos pontos principais que as operadoras e seguradoras de saúde, elas falam constante. Tá? Outros benefícios é com relação à própria saúde do indivíduo, onde elas, junto com os seus beneficiários, elas focam no sentido de benefício para os seus usuários. Tipo, algumas oferecem
esportes à beira-mar, para você práticas de esporte, elas solicitam que você faça a prática de esportes, né? E inclusive acompanhamentos em alguns casos, e até benefícios e descontos em farmácias também. Então, são alguns benefícios que operadoras e seguradoras de saúde elas oferecem para os seus beneficiários e tentam melhorar aí a vida do beneficiário. Agora, Jair, olha, se percebe que as pessoas querem cada vez mais serem donas do seu próprio nariz e que não necessariamente entendem que estarão protegidas pelos planos de saúde quando ficarem mais idosos, né? Isso, de fato, é uma tendência? Pois é. O pessoal está negligenciando, É isso, né? Que me preocupa, porque eu tenho dois casos que eu posso citar. Um segurado nosso, ele precisou fazer uma angioplastia e aí ele, entre angioplastia, internação na UTI e internação no quarto, a gente pegou um extratozinho básico que veio lá na Santa Casa e veio R$400 mil somente em 10 dias. E aí eu pergunto ao usuário que tem esse plano de saúde, que mesmo pagando com sacrifício, não deixe de pagar seu plano de saúde, porque a gente não sabe o dia da manhã. Ontem um segurado meu disse, eu vou juntar R$100 mil para deixar de pagar o plano de saúde. Aí eu contei essa historinha para ele, ele disse, cara, eu não acredito. Pois é, então um simples procedimento, né, de angioplastia que ele descobriu, entre UTI e o tempo que ele passou lá no quarto, R$400 mil. Então, a gente tem que se preocupar, manter esse plano de saúde ou seguro-saúde pago em dia, porque a gente não sabe o dia da manhã. Pois é, né? Isso a gente contando sem alguma intercorrência e vai, Deus o livre, precisa de passar mais tempo, sim, enfim, uma situação mais complicada. A adoção de programas de prevenção e promoção à saúde também são formas de gerenciar riscos e, de fato, investir na saúde dos beneficiários. O que previne, então, a sinistralidade e melhora resultados a médio e longo prazo? Pois é, um dos pontos do seguro empresarial e do plano em si empresarial, quando você vai fazer o reajuste, ele utiliza a faixa etária, utiliza o aniversário do contrato e a sinistralidade. Então, as empresas, principalmente grandes empresas, elas têm que fazer um gerenciamento no sentido que as pessoas, os usuários, elas não utilizem um plano à torta e à direita. Tá? Ou seja, qualquer coisa que precise vá usar o plano de saúde. Então, elas têm que usar programas internos, tá? Como a prática de esportes, né? Saúde mental, até a segurança do trabalho, em alguns casos, até com fisioterapia, onde as pessoas, exemplo, telemarketing, as pessoas após 1 ou 2 horas de trabalho se levantam e fazem um exercício. Então, essas práticas, essas boas práticas fazem com que a carga no plano de saúde não seja tão alta e, consequentemente, o valor a ser desembolsado pela empresa e pelo beneficiário também não seja tão alto. Muito bem. E olha, quando a gente fala sobre revisão do rol de procedimentos que pode pressionar ainda mais os custos das operadoras, a gente quer também participar disso. A ANS já sinalizou que fazer uma consulta pública para que as pessoas possam definir também, decidir sobre o que elas querem estar cobertas ou não? Pois é, Paulane, para vocês que não têm esse conhecimento do rol de procedimentos é todo o que as operadoras e seguradoras estão obrigadas a cumprir. Por exemplo, o número de idas ao psicólogo, o número de idas ao fisioterapeuta, o número de dias internados na UTI. Então, todo o procedimento está no rol que a ANS faz junto com as operadoras, que é obrigatório. E alguns processos não estão inclusos, que é justamente o que a ANS está querendo incluir. E aí ela está fazendo essa consulta pública para que as pessoas, junto à sociedade de uma forma geral, entrem no consenso. Isso vai pesar na operação? Vai. Agora, o que a gente precisa é que chegue a uma situação que seja bom para ambas as partes. Eu sempre falo que tem que ser bom para as duas partes, né? É uma via de mão dupla. Então, não pode ser só bom para uma parte. Então, a sociedade ela pode fazer isso no site da ANS, entrar, a consulta pública está lá, e fazer essa consulta pública para a gente tentar aí atender da melhor forma possível a sociedade. Agora, Jair, eu queria que você pudesse, para ficar mais claro aqui para quem nos assiste, dar exemplos hipotéticos, por exemplo,
do que seria melhor para cada pessoa, o plano de saúde ou a seguradora de saúde. Cria um personagem fictício, hipotético, e diz, olha, para essa pessoa seria melhor uma seguradora, para essa um plano de saúde. Tá, para que a gente possa vou entender. contar uma situação que é com um segurado nosso. Ele tinha um seguro saúde, seguro nacional, e aí ele tinha uma família, ele se separou, tá? E nessa separação ele precisou procurar um plano de saúde adequado às necessidades. Então, ele tinha uma situação X, que era o seguro nacional, apartamento, né, numa seguradora. E no momento que ele separou, ele precisava adequar a necessidade dele. Então, a gente adequou numa operadora de saúde, só que aí já era enfermaria, com coparticipação estadual. Naquele momento, é o que estava servindo para ele. Então, o que a gente tem que entender, Paulane, é que cada um tem um perfil diferente. Então, pode ser que naquele momento a pessoa esteja precisando de um plano empresarial por conta da família, né, porque tem um número maior de pessoas que precisam, e às vezes a pessoa precisa só do individual. Isso é o corretor de seguros que vai procurar identificar junto com ele. Agora, o que é importante frisar é que, eu até falei antes aqui em off, que muitas vezes a pessoa termina comprando um carro e querendo o conforto do outro. Pois né? Compra um Fusca, quer um conforto do Jetta, foi isso que você disse. Né? Então, assim, a gente tem que ter certos cuidados na hora de contratar, a gente tem que conhecer o produto. Se eu contratei um produto onde eu tenho aquela rede referenciada X, só posso ter atendido naquele lugar, então eu vou ter que me adequar àquela necessidade. Né? Então, se eu comprei um produto de uma qualidade melhor, logicamente eu posso cobrar aquilo. Então, a gente tem que ter esse entendimento e quem está comprando deve perguntar ao corretor de seguros e tirar todas as informações na hora da venda. Exatamente. Gente, olha, assunto encerrado aqui com o Jaildo. Na próxima semana a gente vai falar sobre seguro de vida com cobertura para doenças graves. O quanto que esse tipo de seguro, né, oferece uma certa estabilidade para a gente e tranquilidade também em situações difíceis. Jaildo, muito obrigada pela tua participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Não vai embora, fica aí que a gente vai chamando ao vivo, então, Viderlan Araújo aqui pelas ruas da nossa capital. Viderlan. Pois é, Paulane Santos, estamos rodando pelas ruas da capital alagoana ao lado do Chico Nogueira para trazer nessa sequência de programação da TV Mar Canal 525 algumas informações atualizadas. Chuva em vários pontos da capital alagoana com pontos de alagamento. E nós estamos aqui na parte alta de Maceió, no Farol, em uma das regiões atingidas pela mineradora Braskem, para poder trazer algumas informações diante de situações que nós estamos mostrando com essas imagens do Francisco Nogueira, nosso repórter cinematográfico. Essa área que nós estamos aqui neste exato momento fica próximo, né, ao antigo bar do Lula, né, aqui próximo ao CEPA. E aí já existe toda uma área desabitada, né? Os moradores que residiam aqui no local já deixaram suas casas. O ponto de interdição já foi, inclusive, feito pelo pessoal da Braskem, da empresa contratada para poder vedar essa entrada e não permitir o acesso de pessoas. E mostrando também que não existe nem potencial energético. Isso já foi suspenso também pela a empresa responsável, né? Pela Equatorial. Mas existem outras situações que são consideradas assim de muita expectativa para outras regiões e que passam realmente pelos mesmos transtornos. Por exemplo, uma equipe foi contratada e após receberem um laudo assinado por um engenheiro civil particular que atesta problemas em 62 imóveis referentes ao afundamento do solo, os moradores da região dos Flechais de cima e Flechal de baixo, das quebradas no bairro de Bebedouro, também aguardam a definição da Defesa Civil e da Braskem sobre essa possibilidade de serem incluídos no mapa de risco para realocação. O detalhe é o seguinte, é que com o mapa feito, as pessoas que ainda residem no local, nas proximidades desses pontos estratégicos e apontados com risco de desabamento ou de afundamento de solo, por conta de situações estruturais, elas passam também a ter esses mesmos direitos de buscar profissionais, pessoas para poder realizar estudos, para ver se nessa atualização do mapa o imóvel também passa por esses mesmos riscos. Então essas pessoas contrataram um profissional para avaliar as residências em um raio de 2.000 metros quadrados e ficaram sabendo que o local onde vive também é afetado pelas rachaduras causadas pela exploração de minério na localidade. O laudo foi assinado pelo engenheiro civil Lucas Matar. Em entrevista à imprensa, ele afirmou que fez uma análise nos imóveis e constatou problemas sérios
que seriam rachaduras e rachaduras em formato diagonal, Porlane, a mesma patologia apresentada em outras áreas da cidade que já foram evacuadas pelo afundamento do solo. Essa situação das rachaduras em diagonal foi o que provocou também, mesmos indícios que provocou também a saída dos moradores dessa região que nós nos encontramos nesse exato momento. Assim, totalmente desabitada, um puro deserto, com um cenário de cidade fantasma que nós estamos mostrando aqui no programa TV Mar News. Ainda segundo informações, o engenheiro responsável, ele concluiu que as residências dos Flechais e da Quebrada têm dificuldades sérias, motivo pelo qual os moradores precisam ser realocados com urgência, por conta das situações relacionadas à saída de outros moradores das regiões próximas, como o Bebedouro, como aquela região ali da Chã de Bebedouro também, que teve alguns pontos citados, do Pinheiro, do Mutange. Então, diante desse fato, desses locais passar também por esse processo em que estão hoje totalmente desabitados, esses moradores se sentem desprotegidos e agora aguardam um parecer da Defesa Civil e da própria Braskem para saber se terão também que deixar seus imóveis. Ou seja, parece que essa tragédia ainda não chegou ao fim e pode ter novos capítulos em relação à presença também de rachaduras em formato diagonal em outros bairros. Paulano e Santos, estou ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana, deixando aí você à vontade para o encerramento do programa TV Mar News com essa imagem desse ponto, que um dia foi feliz, que teve muitas famílias, talvez essas ruas aí, muitas festas sendo realizadas, mas que hoje o cenário é de muita tristeza. Tristeza mesmo, né, gente? É realmente essa palavra, você definiu muito bem, é de muita tristeza. A gente vem mostrando sempre o drama dessas famílias. Agora não existe, a gente já vê tudo isso com tantos técnicos, com tantos cientistas também, pessoas formadas na área, já deram laudo, já atestaram que essa região é de fato uma região perigosa, né, que está dentro do mapa. E as pessoas ainda não receberem esse laudo. A gente pede celeridade, então, por favor, da Defesa Civil, para que esse laudo saia logo, para que as pessoas possam ter o que é seu, de fato, de direito, assim como outros tiveram, né? É uma tragédia que, infelizmente, está distante de terminar. E a gente vai acompanhando sempre, mostrando a situação aqui no TV Mar News. Jaildo, obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar semana que vem. E com você, a gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá!